A figura que a história registra como Jaime II nasceu em 14 de outubro de 1633, no Palácio de St. James, em Londres, em um momento em que a monarquia britânica já dava sinais de fratura. Seu pai, Carlos I, reinava sobre Inglaterra, Escócia e Irlanda desde 1625, mas seu governo autoritário e a crescente resistência em compartilhar poder com os parlamentos locais criavam um clima de tensão que marcaria profundamente o destino do jovem príncipe. As disputas em grande parte giravam em torno de questões religiosas e da ambição dos Stuarts de impor um modelo de monarquia absoluta, inspirado nos regimes continentais da época, um projeto que moldaria não apenas o reinado de Carlos, mas também a vida de Jaime décadas depois. Sua mãe Henriqueta Maria, irmã do rei Luís XIII da França, era uma figura polarizante na Inglaterra devido à sua fé católica. Essa herança religiosa lançaria uma sombra de desconfiança sobre toda a família real, alimentando suspeitas de que os Stuarts escondiam simpatias pelo catolicismo em um reino dominado pelo protestantismo. Jaime não era o primogênito. Antes dele, seu irmão Carlos, nascido em 1630, já estava destinado a herdar a coroa tripla, enquanto sua irmã Maria havia vindo ao mundo em 1631. Outros irmãos nasceram na mesma década, mas como era comum na Europa do século XVII, muitos sucumbiram ainda na infância, vítimas das altas taxas de mortalidade da época. Desde cedo, Jaime foi criado sob os cuidados de uma corte de preceptores, governantes e damas de companhia, um sistema que, aos olhos modernos, pode parecer estranho, mas que era a norma para a nobreza da época. Sua educação ficou a cargo de figuras como William Seymour, Marquês de Hertford, que supervisionou seus primeiros anos até o início da década de 1640. Mesmo em tenra idade, os títulos e honrarias não faltaram. Pouco depois de nascer, recebeu o Ducado de York, um título de prestígio histórico, antes ostentado por descendentes de Eduardo III, cuja linhagem, os yorkistas, havia deixado marcas profundas na política inglesa do século XV. Esse vínculo com York o acompanharia por toda a vida e, ironicamente, acabaria batizando uma das maiores metrópoles do mundo. Aos 9 anos, já era cavaleiro da Ordem da Jarreteira, a mais alta condecoração da cavalaria inglesa, e aos 3, havia sido nomeado Lorde Alto-Almirante, um cargo simbólico na infância, mas que ganharia relevância anos depois. No entanto, enquanto os títulos se acumulavam, o reino de seu pai desmoronava. Carlos I, cada vez mais impopular, insistia em governar sem consultar os parlamentos, ignorando as demandas de seus súditos e impondo uma versão centralizada e conservadora do protestantismo. Essa teimosia desencadeou revoltas. As guerras dos bispos na Escócia, no final dos anos 1630, foram o estopim para um conflito maior com o parlamento inglês em 1641. Para piorar, no outono de 1641, uma rebelião católica na Irlanda explodiu, mergulhando os 3 reinos em um caos que se estenderia por anos. Quando a Primeira Guerra Civil Inglesa irrompeu em 1642, Jaime e seu irmão mais velho, Carlos, viraram peças no tabuleiro político do pai. O rei, ao abandonar Londres, então sob controle dos parlamentaristas, levou os 2 príncipes consigo em uma demonstração de que a autoridade real ainda resistia em partes do país. York, cidade que deu nome ao Ducado de Jaime, foi um dos refúgios temporários da corte real. Mesmo com menos de 10 anos, o jovem duque era exibido como símbolo de legitimidade monárquica. Em um episódio revelador, foi enviado como emissário do pai ao governador de Hull, Sir John Wotton, para anunciar a chegada do rei e seus apoiadores ao porto. A recusa de Wotton em receber a comitiva real foi um dos marcos que precipitou a declaração de guerra aberta entre Carlos I e o parlamento. Com o agravamento do conflito, Oxford tornou-se a capital realista, e Jaime passou os 2 anos seguintes ali, sob a tutela de novos mestres como Brian Duppa, ex-bispo de Salisbury. Embora sua educação formal tenha sido irregular, interrompida pela guerra e, segundo relatos, pouco inspiradora, ele desenvolveu habilidades em música e dominou o francês, língua que já se consolidava como a dos salões europeus. Enquanto seu irmão mais velho, Carlos, foi enviado ao exílio na França para se juntar à mãe, Jaime permaneceu na Inglaterra, considerado menos estratégico pelos parlamentaristas. Mas essa aparente tranquilidade não duraria. Até 1645, as forças parlamentares avançavam, e a causa realista perdia terreno. Em 1646, com a queda de Oxford, a Primeira Guerra Civil chegou ao fim, e o rei, agora derrotado, foi forçado a negociar.
Jaime, ainda uma criança, já havia sido arrastado para o centro da tempestade, e os anos seguintes provariam que seu destino estaria inextricavelmente ligado aos conflitos que dividiram seu reino. E foi justamente essa instabilidade política que transformou Jaime em peça-chave nas manobras dos parlamentaristas. Enquanto o rei Carlos I se recusava a ceder, e seu herdeiro, o príncipe Carlos, buscava refúgio no continente, alguns líderes do parlamento começaram a especular. E se, em vez de um monarca teimoso, colocassem no trono um jovem maleável, um rei fantoche, fácil de controlar? Jaime, ainda criança, tornou-se assim alvo de cálculos perigosos. Consciente do risco, Carlos I agiu rápido. Em 1648, ordenou que seu segundo filho fosse retirado da Inglaterra. Na primavera daquele ano, o jovem Duque de York cruzou o Mar do Norte rumo à Haia, na República Holandesa, onde se juntou aos realistas exilados. Mas a fuga não o pouparia do golpe mais brutal. Poucos meses depois, a notícia abalou a Europa. Carlos I fora julgado por traição e decapitado em janeiro de 1649. A monarquia aparentemente ruíra. Agora era o irmão mais velho de Jaime, o príncipe Carlos, quem se tornava o foco das esperanças realistas. Para Jaime e o resto da família, porém, os anos seguintes seriam uma sucessão de exílios incertos, primeiro na França, onde a mãe, Henriqueta Maria, filha do rei Henrique IV, garantia-lhes abrigo junto à corte de Luís XIV. Paris parecia o refúgio natural para os Stuarts, mas a tranquilidade era ilusória. Em 1652, com apenas 19 anos, Jaime teve seu batismo de fogo. A Fronda, série de revoltas que sacudiam a França contra o poder central, ofereceu-lhe a chance de provar seu valor. Nomeado para um alto posto militar, ele lutou ao lado dos rebeldes, ganhando experiência e inimigos. Mas as alianças dos Stuarts eram tão voláteis quanto sua sorte. Com o tempo, tanto Jaime quanto Carlos II se aproximaram dos espanhóis, rivais históricos dos franceses. A Espanha, que dominava os Países Baixos espanhóis, atual Bélgica e partes do norte da França, oferecia não só proteção, mas oportunidades. Por volta de 1656, os irmãos se estabeleceram em Bruges, onde Jaime floresceu sob o mecenato espanhol. Chegou-se a lhe oferecer o comando de uma esquadra naval, mas ele recusou. Seu objetivo não era servir a Madrid, e sim recuperar o trono que lhe fora roubado. Enquanto isso, na Inglaterra, o experimento republicano de Cromwell desmoronava. O Lorde Protector morrera em 1658, e seu filho, Richard, provara-se incapaz de manter o poder. O país, exausto pela austeridade puritana, pela instabilidade econômica e pelo governo militar, começou a olhar para trás, não com saudade de Carlos I, mas com a nostalgia distorcida de quem esquece os horrores em nome da ordem. Os Stuarts, outrora odiados, passaram a ser vistos como a solução. Em 1659, as negociações secretas entre lordes ingleses, escoceses e Carlos II ganharam força. O acordo foi claro. Em troca da coroa, o futuro rei prometeu respeitar as liberdades do parlamento e não buscar vingança. Na primavera de 1660, Carlos II desembarcou em Dover triunfante. Em 29 de maio, entrou em Londres entre aclamações. A restauração estava consumada. E com ela, uma nova era para Jaime, agora Duque de York e herdeiro presuntivo, já que seu irmão, apesar dos inúmeros filhos ilegítimos, ainda não tinha um herdeiro legítimo. Mas o destino, como sempre, reservava reviravoltas. Poucos meses após a restauração, em setembro de 1660, Jaime surpreendeu a corte ao se casar em segredo com Ana Hyde, filha de Eduardo Hyde, conde de Clarendon e principal ministro de Carlos II. O casamento foi um escândalo. Ana já estava grávida, e Jaime não pedirá a bênção do irmão. Pior, a união fortalecia ainda mais os Hyde, já poderosos demais para o gosto de muitos. A situação era delicada. Se Carlos II morresse sem herdeiros legítimos, Jaime assumiria o trono, e seus filhos com Ana se tornariam os próximos na linha sucessória. A tragédia, porém, não demoraria. Em outubro de 1660, Ana deu à luz um menino, batizado Carlos em homenagem ao tio e ao avô. 6 meses depois, a criança morreu de varíola. Nos anos seguintes, Ana engravidou 8 vezes. Só 2 filhas sobreviveriam à infância, Maria, nascida em 1662, e Ana, em 1665. Ambas, sem saber, estavam destinadas a reinar. Enquanto isso, a corte da restauração afundava em excessos. Carlos II, libertino notório, transformou Whitehall em um palácio de prazeres. Amantes oficiais, teatro, bebida e jogos de azar dominavam o cotidiano.
Jaime, embora menos extravagante que o irmão, não ficou atrás. Evitava apostas e bebedeiras, mas mantinha um harém de amantes, entre elas, Catherine Sedley, condessa de Dorchester, e Arabella Churchill, irmã do futuro duque de Marlborough. Sua verdadeira paixão, no entanto, era a caça. Passava dias inteiros perseguindo raposas com matilhas de cães e cavalariças que rivalizavam com as do rei. Era uma vida de aparente frivolidade, mas as sombras do passado ainda pairavam. A restauração trouxera de volta os Stuarts, mas não apagara as divisões que um dia os expulsaram. E Jaime, com seu catolicismo mal disfarçado e sua ambição inquebrantável, estava prestes a descobrir que o trono não seria seu por direito, teria de conquistá-lo. Novamente. Nos anos 1660, Jaime não se limitava aos prazeres da caça ou às intrigas da corte. Como Lorde Alto-Almirante da Inglaterra, ele comandava a Marinha Real em um momento crucial. O Império Britânico começava a estender seus tentáculos pelo globo, e cada onda que quebrava nas costas inglesas carregava consigo o peso de ambições imperiais. Não era um cargo meramente cerimonial. Quando a Inglaterra entrava em guerra, era Jaime quem orquestrava os destinos da frota, uma responsabilidade que o colocava no epicentro dos conflitos que definiram o século. Além disso, acumulava os títulos de guarda dos 5 portos, estratégicos pontos ao longo do Canal da Mancha, e de governador de Portsmouth, transformando-o em uma figura central não apenas na defesa marítima, mas no próprio fluxo do comércio que enriquecia ou arruinava a nação. Esses postos, herdados ainda nos dias de seu pai, ganharam vida somente agora, nas mãos de um homem que entendia o poder dos mares melhor do que qualquer outro na corte. E foi na Segunda Guerra Anglo-Holandesa, de 1665 a 1667, que sua liderança foi posta à prova. Inglaterra e Holanda disputavam o domínio das rotas comerciais europeias e do Atlântico, e os canhões dos navios tornaram-se os árbitros dessa rivalidade. Jaime, à frente da marinha, supervisionou batalhas épicas, mas também cometeu um erro que mancharia sua reputação: o ataque holandês ao Medway, em 1667, quando navios ingleses, ancorados e supostamente seguros, foram incinerados em seu próprio porto. A humilhação foi tão profunda que até hoje ecoa como um dos piores reveses da história naval britânica. Mas Jaime não era homem de se curvar à derrota. Em resposta, lançou um ambicioso programa de fortificações costeiras, erguendo barreiras de pedra e canhão ao longo do sul da Inglaterra para que nenhum inimigo ousasse repetir a afronta. A guerra terminou em um empate ambíguo, alguns diriam até uma vitória holandesa, mas em um aspecto crucial, a Inglaterra saiu vitoriosa: a conquista de Nova Amsterdã. Os holandeses haviam transformado aquele porto estratégico, às margens do rio Hudson, em um empório próspero, onde peles e especiarias fluíam como ouro. Sua capital, protegida por um muro que hoje dá nome a Wall Street, era o coração de Nova Holanda. Mas a ambição inglesa não conhecia limites. Durante a guerra, as tropas de Jaime tomaram a colônia, e em 1664 seu irmão, o rei Carlos II, presenteou-o com a propriedade da região entre os rios Delaware e Connecticut. Assim, Nova Amsterdã tornou-se Nova York, uma homenagem ao Duque de York, cujo nome agora se gravava não apenas em documentos, mas na própria geografia do Novo Mundo. Mas a herança de Jaime na América não se limitava a renomear cidades. Nos anos 1670, ele assumiu o controle da Companhia Real Africana, uma corporação com carta régia para explorar o comércio e a escravidão na costa ocidental da África. Como seu governador, Jaime não era apenas um administrador, era o cérebro por trás de uma máquina que transportava milhares de seres humanos através do Atlântico, marcados com as iniciais DY, Duke of York, a ferro em brasa. Enquanto as leis coloniais se tornavam mais brutais, reduzindo os poucos direitos que os escravizados ainda possuíam, o nome de Jaime se entrelaçava com um dos capítulos mais sombrios da expansão inglesa. E, no entanto, mesmo um homem tão controverso podia brilhar em momentos de crise. Quando o grande incêndio de Londres irrompeu em setembro de 1666, devorando tudo em seu caminho, foi Jaime quem assumiu o comando das operações. Enquanto o prefeito Sir Thomas Bloodworth hesitava, o duque agiu. Ordenou a demolição de centenas de casas para criar aceiros, organizou brigadas com baldes e bombas d'água, e percorreu as ruas em chamas, sujo de fuligem, lado a lado com os londrinos. St. Paul's Catedral desabou, mas o povo não esqueceu quem lutou ao seu lado. Por anos, seu nome seria lembrado com gratidão, um contraste irônico com o ódio que sua próxima decisão despertaria. Porque em segredo, Jaime havia tomado uma escolha que abalaria os alicerces do reino.
Entre 1668 e 1669, depois de uma vida balançando entre o anglicanismo imposto e o catolicismo herdado da mãe, ele converteu-se oficialmente à fé romana. Não foi uma decisão impulsiva. Anos na França e nos Países Baixos espanhóis, sob influência jesuíta, haviam deixado sua marca. Sua primeira esposa, Anne Hyde, também inclinava-se ao catolicismo. Mas em uma Inglaterra ainda traumatizada pela Guerra Civil, onde o fantasma de Carlos I, acusado de ser um papista secreto, ainda assombrava a memória coletiva, uma conversão real era um convite ao caos. Jaime sabia disso. Por isso, escondeu sua fé por anos, até que em 1673, a máscara caiu. Ele recusou-se a prestar o juramento de supremacia, a declaração de lealdade à Igreja Anglicana que todo funcionário público era obrigado a fazer. O gesto foi um terremoto. Num instante, todas as suspeitas sobre os Stuarts voltaram à tona. O Duque de York, herdeiro presumido do trono, era agora um católico confessado, e a Inglaterra, uma nação que havia derramado rios de sangue para se livrar do papismo, não o perdoaria por isso. O juramento não era um mero formalismo burocrático, era uma armadilha tecida pela Test Act de 1673, uma lei concebida para expurgar católicos e dissidentes dos cargos públicos. Ao recusá-lo, Jaime não apenas confirmou os piores temores da nação, ele acendeu a mecha de uma bomba-relógio. Sua conversão ao catolicismo, tornada pública anos depois, não pode ser compreendida fora do contexto sangrento da Inglaterra moderna. Entre 1500 e 1800, a religião não era uma questão de consciência, mas de sobrevivência política. O país que Jaime herdaria ainda carregava as cicatrizes da Reforma. Um século antes, Henrique VIII havia arrancado a Inglaterra dos braços de Roma, impondo o protestantismo como dogma de Estado. Mas a conversão forçada de uma população majoritariamente católica não se deu sem resistência, e até meados do século XVII, o ódio aos papistas, como eram chamados com desdém os fiéis ao Papa, havia se transformado em uma obsessão nacional. Para os protestantes, o pontífice não era apenas um líder religioso, era o anticristo encarnado, retratado em panfletos inflamados como um monstro sedento pelo sangue dos hereges. Ao abraçar o catolicismo, Jaime não escolheu apenas uma fé, escolheu ser um pária. E pior, escolheu ser um pária perigoso. Sua recusa em esconder as crenças o colocou em rota de colisão com o parlamento, onde a nobreza e a gente protestantes viam nele uma ameaça existencial. Mas o escândalo não parou por aí. Em 1671, sua primeira esposa, Anne Hyde, morreu após anos de doenças e gravidezes traumáticas. No leito de morte recebeu os últimos sacramentos católicos, um detalhe que, quando vazio, confirmou que muitos já suspeitavam. O Duque de York era um traidor da fé anglicana. 2 anos depois, como se quisesse provocar o destino, Jaime anunciou seu noivado com Maria de Módena, uma princesa italiana de sangue azul e devota católica. O casamento foi o golpe final. Até os mais céticos não podiam mais negar. O herdeiro do trono inglês era um agente de Roma. Mas o problema não era apenas Jaime. Era também a esterilidade política de seu irmão Carlos II. Apesar da legião de amantes e filhos bastardos, seu casamento com Catarina de Bragança não produzira um herdeiro legítimo. A cada ano que passava, a sombra de Jaime alongava-se sobre o futuro da monarquia. E então veio o Tratado de Dover, um pacto secreto que Carlos firmou com Luís XIV em 1670. Em troca de uma pensão anual, o rei inglês prometera, em algum momento futuro, converter-se ao catolicismo. Embora nunca tenha cumprido a promessa, a revelação do acordo anos depois foi como gasolina em uma fogueira. A desconfiança contra os Stuarts atingiu o auge. E foi nesse caldeirão de paranoia que surgiu Titus Oates, um clérigo ambicioso e mentiroso. Em 1678, ele denunciou uma conspiração católica para assassinar Carlos II e colocar Jaime no trono, o chamado complô papista. As provas, fabricadas. Os conspiradores, inventados. Mas a histeria que se seguiu foi real. Londres mergulhou em um delírio persecutório. Católicos foram presos, executados, linchados. E no centro da tempestade estava Jaime, cujo nome se tornou sinônimo de traição. A crise atingiu seu clímax em 1679, quando o parlamento tentou aprovar a Exclusion Bill, uma lei para banir o Duque de York da linha sucessória, entregando a coroa à sua filha protestante Maria, casada com Guilherme de Orange, o campeão calvinista da Holanda. A Inglaterra rachou ao meio. De um lado, os Whigs, radicalizados, dispostos a quebrar a ordem sucessória para salvar o protestantismo.
Do outro, os Tories, apodo dado com desdém como se fossem bandidos irlandeses católicos, defensores intransigentes da legitimidade dinástica, mesmo que isso significasse um rei papista. Carlos II, mestre da manipulação, dissolveu parlamentares teimosos até encontrar uma maioria maleável. Após meses de batalhas políticas, Jaime saiu vitorioso, mas a um custo brutal. Em 1680, embora ainda herdeiro, era um homem queimado. Carlos, temendo novas revoltas, o exilou discretamente, primeiro para os Países Baixos, onde Jaime reencontrou a tolerância católica em Bruxelas, depois, em 1680, como Lord High Commissioner da Escócia, um cargo que, embora prestigioso, o mantinha longe do epicentro do poder em Londres. Mas a Escócia não seria um refúgio. Era apenas o prólogo de uma tempestade maior. Ao assumir o cargo no Palácio de Holyrood em 1680, Jaime não era um mero figurante, mas um estrategista que soube tecer alianças em solo escocês, apesar de sua fé católica ser tão mal vista ali quanto na Inglaterra, ou talvez até mais. Durante anos governou com mão firme as complexidades religiosas e políticas da Escócia, conquistando uma base de apoio que seu próprio sangue inglês lhe negava. Mas 1683 o arrastaria de volta ao sul. O reinado de Carlos II, outrora estável, agora cambaleava sob o peso de uma nova conspiração, o plano de Rye House, uma trama para assassiná-lo que expôs a fragilidade da monarquia. Sem herdeiros legítimos masculinos e com a saúde em declínio, Carlos começou a preparar o terreno para o inevitável, a ascensão de Jaime. Pouco imaginaria, porém, que a morte o colheria tão cedo. Em 6 de fevereiro de 1685, Carlos II faleceu aos 54 anos, vítima do que hoje se acredita ter sido um derrame ou falência orgânica, mas que na época muitos atribuíram a veneno. Não era uma suspeita infundada, a deterioração do rei havia sido repentina, e a corte, já envenenada por intrigas, não tardou a murmurar sobre traição. Jaime, no entanto, estava pronto. Apesar da resistência parlamentar que o perseguia há décadas, sua coroação em 23 de abril na abadia de Westminster foi recebida com um otimismo surpreendente. Por um breve momento, pareceu que o reino aceitaria seu novo monarca. Mas a ilusão durou pouco. As primeiras rachaduras surgiram com a rebelião de Monmouth, liderada por Jaime Scott, Duque de Monmouth, filho ilegítimo de Carlos II e, portanto, sobrinho do novo rei. Aproveitando-se do descontentamento com a fé católica de Jaime, Monmouth desembarcou no sudoeste da Inglaterra em junho de 1685, proclamando-se defensor do protestantismo e herdeiro legítimo do trono. Seu levante culminou na Batalha de Sedgemoor, o último grande confronto militar em solo inglês, onde as tropas reais esmagaram os rebeldes. Monmouth foi capturado, julgado por traição e executado em 15 de julho, após uma perseguição humilhante que o reduziu a um fugitivo escondido em um fosso. Seu fim foi brutal, decapitado após várias machadadas, um espetáculo que selou o destino de qualquer oposição armada. Quase simultaneamente na Escócia, Archibald Campbell, nono conde de Argyll, aliado de Monmouth, tentou repetir o golpe, mas seu chamado às armas encontrou indiferença. Os escoceses que haviam convivido com Jaime durante seu mandato como Lord High Commissioner não se deixaram seduzir. Argyll foi preso e executado em 30 de junho, antes mesmo de Monmouth cair. Em poucos meses, as duas maiores ameaças à coroa de Jaime haviam sido esmagadas, mas a vitória seria seu maior perigo. O verdadeiro problema não eram os rebeldes, mas as políticas que Jaime impôs a partir de 1685. Não bastasse ser católico, ele estava determinado a reescrever as regras do jogo religioso em seus reinos. As leis penais que há décadas mantinham católicos afastados do poder, proibindo-os de ocupar cargos judiciais, militares ou administrativos a menos que jurassem lealdade à Igreja Anglicana sobre o Papa, foram alvo de sua fúria. Jaime não queria apenas tolerância, queria reversão. Ao tentar revogar essas leis, ele não apenas desafiou o establishment protestante como reacendeu as chamas da Guerra Civil, cujas cicatrizes ainda sangravam na memória coletiva. Afinal, havia menos de 40 anos que o pai de Jaime, Carlos I, fora decapitado por insistir em impor sua visão religiosa sobre um parlamento rebelde. Na Irlanda, o rei foi ainda mais longe. Em um reino onde 80% da população era católica, mas onde a terra e o poder estavam nas mãos de colonos protestantes ingleses e escoceses, Jaime começou a reverter a ordem estabelecida. Nomeou Richard Talbot, conde de Tyrconnell, um católico irlandês, para cargos de destaque, sinalizando que a redistribuição de terras e de influência estava em curso. Era um aviso claro.
o rei não apenas toleraria o catolicismo, mas o privilegiaria. Na Inglaterra, os sinais eram igualmente alarmantes. Pela primeira vez em mais de um século, o núncio papal foi autorizado a residir em solo inglês, um gesto simbólico que ecoou como um trovão entre os anglicanos. Enquanto isso, a corte enchia-se de católicos, parentes, aliados e favoritos do rei, muitos deles em posições antes impensáveis. A mensagem era clara: a Inglaterra de Jaime não seria a Inglaterra de Elizabeth I ou de Cromwell. Seria um reino onde a fé do monarca ditava as regras. Em menos de 2 anos, o otimismo inicial evaporou. O que começou como desconfiança transformou-se em resistência organizada. E o estupim viria de onde menos se esperava, da própria família do rei. Sua filha, Maria, casada com Guilherme de Orange, protestante e estadista holandês, tornará-se o centro de uma conspiração que mudaria o curso da história. O que se seguiu não foi uma revolução, mas uma ruptura calculada, um golpe que a historiografia protestante celebraria como a Revolução Gloriosa, enquanto os católicos a denunciariam como uma usurpação sacrílega. Para Jaime seria o fim, para a Inglaterra, o início de uma nova era. Mas isso ainda é outra história. O fanatismo religioso dos séculos XVI e XVII havia plantado as sementes de um conflito que no verão de 1688, floresceria em crise aberta. Tudo começou com o nascimento de um herdeiro, Jaime Francisco Eduardo, filho do segundo casamento de Jaime II, um menino que, aos olhos dos protestantes ingleses e escoceses, representava não a promessa de um futuro, mas o espectro de uma dinastia católica perpetuada. Até então muitos haviam tolerado, ainda que com dentes cerrados, a ascensão de Jaime ao trono em 1685, convencidos de que, aos 50 e poucos anos e sem um filho homem legítimo, seu reinado seria breve. Sua morte abriria caminho para Maria, sua filha protestante, casada com o mais eminente campeão do protestantismo europeu, Guilherme de Orange, estadista holandês cuja própria linhagem carregava o peso simbólico da resistência contra a opressão católica espanhola desde a revolta dos Países Baixos, meio século antes. Era um cálculo frio, mas estratégico. Enquanto Jaime, nos anos de 1685 a 1687, avançava com políticas que pareciam cada vez mais alinhadas a Roma, muitos se consolavam com a ideia de que seu reinado seria um parêntese incômodo, um intervalo antes do retorno ao protestantismo institucionalizado. Maria e Guilherme, afinal, encarnavam a esperança de um governo que uniria Inglaterra, Escócia e Irlanda sob uma coroa protestante, selando a aliança com as Províncias Unidas e consolidando um bastião contra o expansionismo francês de Luís XIV. Mas o nascimento de Jaime Francisco Eduardo em junho de 1688 destruiu essa ilusão. De repente, a perspectiva de uma sucessão protestante desvanecia-se, substituída pela ameaça de uma monarquia católica enraizada por gerações. Para os Whigs e para uma parcela significativa dos Tories, a paciência esgotara-se. Se a providência não interviria, caberia aos homens agir. A assim chamada Revolução Gloriosa não foi um levante espontâneo, mas uma conspiração meticulosamente orquestrada por alguns dos homens mais poderosos do reino. Entre eles, destacavam-se Henry Sidney, futuro conde de Romney, e Edward Russell, futuro conde de Orford, figuras que, longe de serem idealistas ingênuos, compreendiam que o momento exigia não apenas coragem, mas uma aliança transnacional. No verão de 1688, Russell, atuando como emissário, levou a Guilherme de Orange uma carta assinada por 7 lordes britânicos. O documento não era um pedido, mas um ultimato velado. A Inglaterra estava pronta para se rebelar contra Jaime, e Guilherme, como genro do rei e líder de uma potência protestante, era o candidato natural para liderar essa rebelião. Mais do que isso, o texto esboçava um plano de intervenção militar, garantindo que se o holandês desembarcasse com suas tropas, encontraria apoio não apenas entre a nobreza, mas no exército e na população. Guilherme não hesitou. As razões eram tão estratégicas quanto pessoais. Desde 1685, Luís XIV, o Rei Sol, tecia planos para esmagar a República Holandesa, e uma aliança entre França e Inglaterra sob Jaime II seria um golpe fatal para os interesses holandeses. A perspectiva de uma Inglaterra católica aliada a Paris ameaçava não apenas o comércio, mas a própria existência das Províncias Unidas. Assim, quando a carta chegou às suas mãos, Guilherme viu não apenas uma oportunidade de ascender ao trono inglês, mas uma necessidade de sobrevivência. Em 5 de novembro de 1688, data que ironicamente já carregava o peso simbólico da conspiração da pólvora contra os protestantes,
Ele desembarcou em Devonshire com um exército de 20.000 homens bem treinados e determinados. Enquanto avançava em direção a Londres, sua marcha transformou-se em uma onda, arrastando consigo desertores do exército real e uma população que, se não o aclamava com entusiasmo, ao menos não levantaria armas por Jaime. O rei, por sua vez, descobriu tarde demais que seu apoio era tão frágil quanto o gelo de inverno. A deserção de suas tropas, a indiferença da população e a traição de antigos aliados deixaram-no isolado. Em 23 de dezembro de 1688, enquanto o exército de Guilherme se aproximava da capital, Jaime II, sua rainha e o pequeno Jaime Francisco Eduardo fugiram para a França, exilados sob a proteção de Luís XIV. Na primavera seguinte, o parlamento inglês, livre da sombra do monarca deposto, coroou Guilherme e Maria como soberanos conjuntos. A Revolução Gloriosa estava consumada, pelo menos em aparência. Mas Jaime não aceitaria o veredicto da história sem luta. Do exílio, ele teceu uma teia de alianças com um único homem na Europa capaz de restaurá-lo ao poder, Luís XIV. O que se seguiu não foi uma mera disputa dinástica, mas um conflito que se estenderia por quase uma década. Conhecido em diferentes cantos do continente como a Guerra da Liga de Augsburg ou a Guerra dos 9 Anos. Para os ingleses, no entanto, o capítulo mais sangrento desse conflito desenrolar-se-ia em solo irlandês, onde Jaime ainda contava com o apoio inquebrantável de uma população majoritariamente católica e de lordes determinados a reverter séculos de dominação protestante. A Irlanda, em 1689, era um barril de pólvora. Enquanto Guilherme e Maria eram aclamados em Londres, em Dublin, Richard Talbot, conde de Tyrconnell, já agia como regente de fato. Antes mesmo que Jaime desembarcasse com tropas francesas, Talbot convocou um parlamento irlandês que, em atos de desafio aberto, restaurou o catolicismo como religião de Estado e revogou as leis que por um século haviam transferido terras católicas para mãos protestantes. Era uma revolução dentro da revolução, um contra-ataque que ameaçava desmontar o domínio protestante na ilha. Mas a Irlanda não era unânime. No Ulster, bastião de colonos escoceses presbiterianos, a resistência foi imediata. E foi em Derry, no verão de 1689, que os protestantes escreveriam o primeiro capítulo de sua vitória, resistindo a um cerco de 105 dias que se tornaria lendário. Quando Guilherme finalmente desembarcou na Irlanda no final de 1689, o cenário estava definido: 2 coroas, 2 exércitos, um só trono. A guerra que se seguiu e conhecida como a Guerra Guilhermina, ou, mais dramaticamente, a Guerra dos Dois Reis, seria decidida não em anos de campanhas, mas em um único dia de batalha. Em 1º de julho de 1690, ou 11 de julho, para aqueles que já seguiam o calendário gregoriano, às margens do rio Boyne, perto de Dublin. 35.000 homens sob o comando de Guilherme e do veterano Marechal Sombomber enfrentaram as forças de Jaime, compostas por 25.000 soldados irlandeses e franceses. Os holandeses, endurecidos por décadas de guerra contra Luís XIV, eram uma máquina de combate disciplinada. Os irlandeses, embora determinados, estavam mal equipados e divididos. Quando a poeira baixou, a vitória foi de Guilherme, e Jaime mais uma vez fugiu, desta vez abandonando não apenas o campo de batalha, mas qualquer esperança realista de reconquistar seus reinos. A Batalha do Boyne não encerrou a guerra, os últimos redutos jacobitas resistiram até 1691, com derrotas finais em Algrim e Limerick, mas selou o destino de Jaime II. Para Guilherme e Maria, o trono estava finalmente seguro. Para a Irlanda, no entanto, as cicatrizes daqueles anos sangrentos demorariam séculos para sarar. E para a Europa, a Revolução Gloriosa não foi um evento isolado, mas o prelúdio de um século em que a balança do poder oscilaria entre protestantes e católicos, entre monarquias absolutas e parlamentos ascendentes, entre velhas lealdades e novas ambições. Jaime morreria no exílio em 1701, um rei sem trono, mas cuja sombra ainda pairaria sobre a política britânica por décadas. Quanto a Guilherme, seu legado seria o de um homem que, ao cruzar o Canal da Mancha, não apenas mudou a história de uma nação, mas redefiniu o equilíbrio de forças de um continente. Ao fugir da Irlanda e ver o crepúsculo de suas esperanças com o fim da Guerra Guilhermina, Jaime II encontrou refúgio não em um exílio humilhante, mas em uma corte que, embora despojada de poder, conservava o brilho de um reino perdido. A França de Luís XIV, o Rei Sol, abriu seus braços ao monarca deposto com uma generosidade calculada. O majestoso chantel de Saint-Germain-en-Laye, reformado para abrigar a corte Stuart no exílio, tornou-se o palco de uma monarquia fantasma,
onde Jaime reinava sobre memórias e protocolos, mas não sobre súditos. Ali, cercado por poetas, músicos e artistas que emulavam o esplendor de Versalhes, ele manteve as aparências de um soberano, menos por vaidade do que por uma teimosa recusa em aceitar que a história o havia descartado. Pela primeira vez em décadas, podia praticar sua fé sem disfarces. O catolicismo, que lhe custará 3 tronos, florescia agora sem restrições nas capelas de Saint-Germain, enquanto na Inglaterra, sua filha Maria e o genro Guilherme governavam sob a sombra de uma revolução que ele jamais reconheceria como legítima. Por anos, Jaime oscilou entre a resignação e surtos de esperança, especialmente após 1697, quando o Tratado de Rivik selou a paz entre França e Inglaterra, e com ela, o reconhecimento de facto de Guilherme como rei. Foi então que o ex-monarca, percebendo o peso irremediável da derrota, mergulhou em uma piedade quase mística. Em 1696, redigiu um tratado religioso no qual agradecia a Deus por tê-lo despojado de suas coroas, interpretando a queda como um castigo divino por seu orgulho fatal. A providência, escreveu em tom profético, não me deixou outro caminho para a salvação senão o sofrimento. Essa devoração espiritual, no entanto, não o impediu de alimentar, em momentos de fraqueza, a ilusão de um retorno. Quando rumores da impopularidade de Guilherme chegavam à França, sua corte em Saint-Germain fervilhava com intrigas. Uns defendiam que só uma conversão pública ao protestantismo poderia restaurá-lo. Outros, mais obstinados, juravam que o tempo e a vontade de Deus fariam justiça. Jaime, porém, já não tinha estômago para jogadas políticas. Recluído, saía do Chantal apenas para caçar ou para cerimônias obrigatórias em Versalhes, onde Luís XIV, seu anfitrião magnânimo, lhe lembrava, a cada encontro, que a hospitalidade tinha limites. O irônico é que justamente quando sua causa parecia mais perdida, o destino lhe ofereceu um trono, não o de seus ancestrais, mas o de um império no leste. Em 1696, a morte do rei João Sobieski deixou a coroa da comunidade polaco-lituana vaga, e Luís XIV, sempre estratégico, sugeriu Jaime como candidato. A Polônia-Lituânia, então uma das maiores potências da Europa Oriental, estendia-se desde o Báltico até as estepes ucranianas. Um reino forjado em batalhas como a libertação de Viena em 1683, quando Sobieski esmagara os otomanos. Aceitar teria sido um golpe de mestre. Em Varsóvia ou Cracóvia, Jaime poderia ter reconstruído seu legado, longe das intrigas britânicas. Mas o ex-rei hesitou. Temia que assumir a coroa polonesa fosse interpretado como uma traição à sua própria restauração, como se, ao reinar sobre eslavos, estivesse abdicando para sempre de Londres e Edimburgo. Hoje a decisão soa como um erro trágico. Na Polônia, ele teria sido um monarca reinante. Na França, permaneceu um hóspede incômodo, um fantasma que se alimentava de saudades. Os últimos anos de Jaime foram um lento apagar de luzes. Após 1697, com a assinatura de Rivik, até Luís XIV o abandonou simbolicamente, reconhecendo Guilherme como legítimo. Sem propósito nem esperança, o corpo do ex-rei começou a falhar. Uma doença grave em 1695 o deixará frágil. Nos anos seguintes, os relatos o descrevem como um homem esquelético, assombrado por desmaios recorrentes. Em agosto de 1701, após um colapso do qual não se recuperaria, os poderosos que outrora o cortejavam, incluindo o próprio Luís XIV, vieram prestar suas últimas homenagens a um homem que para eles já era história. Morreu em 5 de setembro, ou 16, dependendo do calendário, e seu corpo, como era comum à época, foi dissecado e distribuído em relíquias macabras. O cérebro para o colégio escocês em Paris, o coração para um convento, os restos mortais enterrados na igreja beneditina de Saint-Germain. Sonhava-se que um dia seus ossos repousariam em Westminster, ao lado dos reis que o precederam. Mas a Revolução Francesa, 90 anos depois, exumaria seu cadáver e o profanaria, um último insulto a um homem cuja vida fora uma sucessão de escolhas equivocadas. Sua morte, no entanto, não enterrou a causa. O filho, Jaime Francisco Eduardo, herdou o manto do exílio e a teimosia do pai. Enquanto a meia-irmã Ana subia ao trono em 1702, mantendo a dinastia protestante, os jacobitas, nome derivado do latim Jacobus, Jaime, conspiravam em sombras. A oportunidade surgiu em 1714, quando Ana morreu sem herdeiros diretos, e a coroa passou para um distante primo alemão, Jorge I de Hanover. Para muitos, especialmente na Escócia, era uma afronta intolerável. Em 1715, Jaime Francisco desembarcou nas Terras Altas, levantando clãs em uma rebelião que por breves meses fez tremer Londres. Mas o sonho durou pouco.
Derrotado, ele retornou ao continente, morrendo em Roma em 1766, um velho que sobrevivera a si mesmo, último suspiro de uma dinastia que a história já havia condenado. E assim o legado de Jaime II transformou-se em lenda, não o de um rei vitorioso, mas o de um homem cujo nome se tornou sinônimo de resistência obstinada, de uma fé que sobrepujou a razão, e de um exílio que durou mais que sua vida. A casa de Stuart, afinal, não morreu com ele e persistiu nas conspirações, nos brindes clandestinos, nos juramentos secretos de lealdade. Mas o trono? Eles perderam para sempre. Mas a história não se contentou em enterrar Jaime II no esquecimento. Seu sangue ainda fervia nas veias de um herdeiro determinado a resgatar o que o destino lhe roubara. Em 1745, seu filho, Carlos Eduardo Stuart, o Bonnie Prince Charlie, como a lenda o batizaria, desceu nas terras altas da Escócia com o vento da esperança soprando a seu favor. Desta vez, não era um rei deposto que retornava, mas um jovem príncipe carismático e audacioso, apoiado por uma França que via na causa jacobita uma chance de enfraquecer a Inglaterra. Os clãs escoceses que há décadas guardavam no peito a chaga da derrota, ergueram-se mais uma vez. E por um breve, glorioso instante, pareceu que o impossível estava ao alcance das mãos. Charlie não repetiria os erros do pai. Onde Jaime II tropeçara em sua própria teimosia, o príncipe avançou com estratégia e fogo. Vitória após vitória, Prestonpans, Falkirk, provaram que os hanoverianos não eram invencíveis. Por um momento até Londres tremeu. Mas o destino, como sempre, reservava sua ironia. Em Culloden, na Primavera Sangrenta de 1746, o sonho jacobita espatifou-se contra a disciplina fria das tropas do Duque de Cumberland. O campo ficou coberto de tartã ensopado em sangue, e os sobreviventes dispersaram-se como fumaça ao vento. Charlie fugiu perseguido, humilhado, até encontrar refúgio no continente. Com ele morria não apenas uma rebelião, mas uma era. Os jacobitas, outrora uma força a ser temida, transformaram-se em sombra, em canções de taberna, em saudades românticas de um passado que nunca mais voltaria. Jaime II, afinal, reinará por um piscar de olhos na longa marcha dos séculos. Desde 1500, apenas um monarca inglês governou menos que ele, Eduardo VIII, que em 1936 abdicou após menos de um ano no trono, vítima de um escândalo que os tempos modernos julgaram intolerável. O amor por uma mulher divorciada 2 vezes. Comparar os dois é revelador. Enquanto Eduardo caiu por uma questão de coração, Jaime sucumbiu a uma de fé. E aqui reside a tragédia. No século XVII, a religião não era um detalhe, mas o eixo sobre o qual girava o poder. Quando Jaime, logo após sua coroação, começou a nomear católicos para cargos-chave, a promover missas públicas e a desafiar a hegemonia protestante, não estava apenas exercendo sua consciência, estava declarando guerra. A aristocracia e o parlamento, que já ouviam com desconfiança, entenderam a mensagem. Um rei que colocava Roma acima de Westminster era um rei que não podia ser tolerado. Hoje pode soar exagerado que um homem fosse deposto por sua fé, mas a Inglaterra do século XVII não era um lugar para meias medidas. Jaime II era teimoso, desastrado, politicamente cego, um monarca que confundia autoridade com autoritarismo. Em vez de seduzir, impôs, em vez de negociar, ditou. E quando o povo viu nele não um soberano, mas um instrumento de uma igreja que há décadas tentavam expulsar, a revolta tornou-se inevitável. Não foi a traição que o derrubou, mas a sua própria mão, pesada demais para um trono que exigia sutileza. Então, afinal, tirano deposto ou mártir de uma causa perdida? Um rei que mereceu seu exílio ou uma vítima de um tempo em que a tolerância ainda não havia nascido? A história, como sempre, deixa a resposta nas mãos de quem a lê. Mas uma coisa é certa, Jaime II não foi apenas um monarca breve. Foi o último suspiro de uma era em que a coroa e a cruz ainda se entrelaçavam com sangue e fogo. E nesse sentido o seu reinado, por mais curto que tenha sido, ecoa até hoje, um lembrete de que o poder, quando desafia o espírito de seu tempo, raramente sai ileso.